muita gente resfriada, né? Muita gente confundindo gripe e resfriado, às vezes a Covid que ainda aí está, né? Não com a mesma intensidade, mas ela está aí perigosa ainda. Então é bom ficar atento aos sinais, né? Sinais de problemas respiratórios, gente dando entrada em pronto-socorro, porque tem situações dessa que evoluem, né, doutora Dora? Aliás, vou até aproveitar a sua presença aqui para falar sobre isso, né? O pessoal tem que ficar atento porque tem coisa que evolui para pneumonia, né? É perigoso essa época, né? Quando o tempo está assim tão instável, mais frio principalmente. Isso, né? No inverno, né? Principalmente essas temperaturas baixas, o aparecimento de rinite, sinusite, pneumonia é mais frequente que no verão. E hoje a gente tem um número de pneumonias de maior gravidade, né, com a necessidade de uso de antibiótico por tempo prolongado e até mesmo óbitos, né, coisas que a gente não via muito antes da pandemia, né. E ainda a sequela, né, da pandemia, a gente atende pessoas que referem, né, que após a ter adquirido a Covid, falta de ar, fadiga prolongada. Então a gente tem que ter o máximo cuidado, se agasalhar bem e cuidado com vento, né? Vento frio e comer bem, se hidratar bem. Eu acho que são as recomendações mais importantes. Eu sempre conto que durante um tempo eu confundia os sinais, né? Hoje eu sei que eu sou alérgico, né? Algum tipo de uma rinite que reage a alguma coisa, né? Não sei exatamente, mudança de tempo e tal. Mas durante muito tempo, doutor, eu confundia. Eu achava que estava resfriado e era uma crise alérgica, né? Tomava até o remédio errado. E o pessoal que trabalha em obra, às vezes trabalha com muita poeira também, né? Às vezes o cara é alérgico e não sabe, acha que está resfriado e tal, precisa ficar atento, né? Claro que tem todos os equipamentos de proteção e tal, mas eventualmente vai escapar uma coisinha aqui, outra ali, tem que ter essa atenção também, né? Porque quem lida com um ambiente que tem mais pó, fuligem e tal, né? Para não misturar, não confundir uma coisa com outra, né? Isso, inclusive o SECONSE, né, que é responsável pela saúde na construção civil, ele realiza aqui na Baixada principalmente os diálogos de segurança. E o objetivo do diálogo de segurança é informar e conscientizar dos riscos advindo do processo de construção civil. A construção civil tem uma característica, quer dizer que cada fase da construção você tem um grupo diferente de risco. A fase da fundação é um risco, depois quando você já vai subir no prédio são outros riscos, mas você tem toda a razão. A poeira é um risco constante. E nos diálogos de segurança que a gente promove, em várias construtoras, o uso de máscara e o uso mesmo de equipamento coletivo, como o fechamento de áreas que emitem muita poeira ou equipamentos que emitem muita poeira, que podem ser barrados com uma simples barreira física, né? Devem ser conscientizados e utilizados pelo trabalhador, até para evitar isso que você comentou, rinite, reação alérgica, né? Então, é importante. Exposição a poeira e ruído são dois riscos físicos constantes na construção civil que podem ser amenizados tanto com proteções de barreira física como máscara, o uso de máscaras adequadas, né? Inclusive, na pandemia, um dos poucos setores que não parou 100% foi a construção civil. Talvez até pelo fato de já haver essa consciência de usar, né, o material próprio, né, os EPIs, e aí quando colocou a máscara foi um equipamento a mais, porque Isso. o pessoal já trabalha bem equipado, a máscara acabou sendo só mais um detalhe, digamos assim. Agora, doutora, quando a gente fala da saúde do homem, né, são vários pontos, né, porque geralmente se associa a questão da prevenção ao câncer de próstata, né, o trabalho do urologista, enfim. Claro que é importante, a campanha é importante, mas vai além disso, porque
o homem muitas vezes ele deixa em segundo plano eventualmente uma questão de pressão arterial, de diabetes, por falta de exame, por falta de conhecimento e até por confundir com outros sintomas. O cara tem muita dor de cabeça, ele vai lá e toma um remédio para resolver aquela dor momentânea, mas ele não vai investigar o porquê ele tem constantemente dores de cabeça. Aí o cara vai descobrir que é hipertenso no nível hard e precisava tomar medicação para aquilo. Esse é um dos focos do trabalho do Seconce ao abordar esses profissionais de Isso. cuidar, não só, a gente até pode falar disso depois, mas dessa parte de evitar, ter a detecção precoce, é o termo correto, de um câncer de próstata, mas outros aspectos da saúde que precisam ser acompanhados, né, doutor? Isso. Quando a gente pensa em promover, como nós fazemos no Seconce, a saúde do homem, a primeira questão é você levantar, olha, procure o serviço de saúde, né? Quando você tem um sintoma, cefaleia, mal-estar, fadiga, você precisa procurar um serviço de saúde para fazer uma avaliação clínica e laboratorial para diagnosticar uma possível patologia crônica, né? E uma das questões que, se a gente comparar a saúde da mulher em saúde do homem, é essa questão do homem não procurar, por vários aspectos culturais, né, fazer uma prevenção das patologias. A hipertensão arterial e a diabetes são duas patologias crônicas que não têm cura definitiva, mas que o controle delas é extremamente importante, porque ele previne de situações de grande gravidade. Por exemplo, o homem ele morre mais de doença cardiovascular, né, que a mulher. Se você não controla a hipertensão, há um caminho para a insuficiência cardíaca congestiva numa situação que pode torná-lo incapaz de trabalhar. No caso da diabetes, é uma doença, eu diria, traiçoeira, né? Porque ela não dá muitos alertas, e quando dá o alerta é um alerta muito grave, né? Como a amputação de um membro inferior, ou um coma diabético. Então, convencer esses homens da construção civil para que procure o nosso serviço de saúde. E a gente fazer um check-up, ver colesterol, pressão, eletrocardiograma, glicemia, PSA, né, o hormônio prostático, e orientar, né? A educação em saúde é uma ação extremamente importante porque ela economiza do ponto de vista, né, de gasto na saúde e social também, evitar que aquele homem tenha um infarto, tenha um derrame, ampute um pé pela diabetes. Então, saúde do homem é uma questão global e extremamente necessária hoje, né, principalmente na construção civil. Eu vejo aqui na nossa pauta que o Brasil é o único país da América Latina com uma política de saúde específica para a população masculina. É a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Tem uma sigla aqui, não sei se dá para pronunciar, PENAIS. É bonito, né? Mas aqui, o objetivo é promover a melhoria das condições de saúde da população masculina brasileira, contribuindo de modo efetivo para a redução da morbidade e da mortalidade desta população, abordando de maneira abrangente os fatores de risco e vulnerabilidades associados, através da promoção do acesso a serviços de saúde abrangentes e ações preventivas. A política busca também reconhecer e respeitar as diversas manifestações da masculinidade. Aí o Seconce, através de seus profissionais da área, desenvolve os 5 eixos temáticos previstos nesse plano. Acesso e acolhimento, saúde sexual e saúde reprodutiva, paternidade e cuidado, doenças prevalentes na população masculina, prevenção de violências e acidentes. Essa aqui
doenças prevalentes na população foi um pouquinho do que a gente acabou de falar agora, né? Isso, doenças cardiovasculares, né? E a amputação de membros, imagina, para um profissional que precisa manusear um equipamento, se ele perder a mão ou se ele não conseguir se locomover, perder um pé ou a perna inteira, já viu, né? Ele não consegue mais atuar. E nesses outros pontos aqui, doutora, que eu citei, de que forma você consegue atuar em relação que é muita coisa, né? São muitos pontos que precisam ser tratados, né? E às vezes, até como a doutora já falou, o homem às vezes tem que ficar preocupado até de passar um sinal de... No todo tem um aspecto psicológico por cima, né? Do cara passar uma imagem de que ele é um profissional que não aguenta o tranco, que ele é mais frágil, né? E ele acaba não falando porque ele acha que talvez isso possa pegar mal, né? Para a chefia, para quem comanda e tal. Ah, fulano tá doente, está reclamando aqui de dor, disso, daquilo, outro. E isso tem que ser trabalhado também, né, doutora? Isso. A questão cultural do machismo, digamos assim, ou da ideia de que o homem não pode mostrar fragilidade, né, é que pode conduzir a esse homem a não procurar serviços de saúde para falar, para se abrir, para contar as suas fragilidades emocionais e físicas, né? E isso retarda o diagnóstico e a possibilidade de um efetivo tratamento, quer dizer, aquele tratamento ser efetivo, né? Você consegue controlar, você tem muitos medicamentos, nós temos cardiologia aqui, uma especialidade muito procurada aqui no Seconce de Santos, através do nosso colega Nicolas Magaldi, né? Então, nós temos muito hipertensos. E quando eu controlo a hipertensão, eu evito o acidente vascular cerebral, que pode ser de muito prejuízo para o trabalhador e para a família. Uma vez que o trabalhador apresenta uma sequela de um acidente vascular cerebral irreversível, como é que ele vai ser carpinteiro, como é que ele vai ser marceneiro, pedreiro, sendo que a força dele é necessária. Então, essa cultura de não procurar, a cultura da violência, né? Quando a gente fala de prevenção de violência e acidentes, tanto os acidentes de trabalho, fazendo a prevenção através dos diálogos de segurança, como da violência contra a mulher e contra outros homens. A gente vê acidentes no trânsito, eu diria que acho que 90%, não sei, acometem homens, né? E homens contra homens, né? É difícil você ver duas mulheres descendo do carro para trocar supapos no meio do trânsito, né, doutor? Exatamente, né? E o homem, ele vive 7 anos a menos que a mulher, estatisticamente, por conta do óbito desses jovens que se envolvem nos acidentes e se envolvem com violência, né? O trânsito é muito comum, hoje em dia, essa violência aí desnecessária, né? Essa falta de paciência. Aliás, até para pegar o gancho, nós infelizmente tivemos em Santos esse fim de semana, num lugar bastante movimentado, ali na Tolentino Filgueiras, um cidadão que foi lá e disparou uma arma contra o outro. E assim, eu conheço pessoas que passaram perto desse restaurante um pouquinho antes, né? Então, assim, o homem tem essa cultura da violência, muitas vezes, de resolver desta maneira muitas das suas pendências, né? Ao invés de dialogar ou então deixar que as coisas se resolvam com o tempo. Essa cultura da violência realmente é um negócio bastante complicado. E como a doutora já deixou claro aqui, né, coisa do machismo, do preconceito, e ainda tem o medo, né? Porque tem gente que tem medo de investigar. Porque se o sujeito tiver um pouco de conhecimento, há o histórico familiar, muitas vezes, né? Se o pai teve um infarto, se o avô, enfim, um irmão, é bom que, inclusive, esse tipo de informação seja passada para o médico, porque
talvez naquele momento um exame esteja ok, né? Mas Isso. talvez você mude a frequência. Ah, uma vez por ano vai fazer? Talvez seja melhor a cada 6 meses. Se você tem um histórico muito grande, familiar, de pessoas com o mesmo problema, talvez uma abordagem individual e diferente para cada um seja necessária, né, doutora? Isso. As 3 patologias, digamos, mais frequentes no homem, doença cardiovascular, hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes, e o câncer de próstata, ele tem uma questão genética extremamente importante. A gente costuma dizer que o filho de uma mãe e pai diabéticos, a gente chama de pré-diabético. Mesmo que ele seja jovem e a sua glicemia esteja normal, a gente orienta, aconselha para que ele evite a ingestão excessiva de açúcar, carboidratos, no sentido de que ele tente, porque o genoma a gente não consegue mudar, mas o comportamento humano é possível de mudança. Então, se você pegar um indivíduo que ele se mantenha com uma dieta e principalmente uma atividade física, né? A atividade física, principalmente para hipertensão arterial e para diabetes, são ações, são hábitos, né? Não fumar e fazer atividade física são 2 hábitos extremamente importantes. Muitas vezes o trabalhador da construção civil chega para a gente falar, doutora, mas eu trabalho bastante na É isso que eu obra. ia falar. O cara acha que o trabalho em si é uma atividade física e não é, Isso. né, doutor? E a atividade física, ela requer lazer, né? Ela requer um uso das outras membros superiores, inferiores, cardiovasculares, que só numa atividade física faz. E o que eu sempre peço é para que ele escolha uma atividade física que dê prazer. Porque senão você paga academia e não vai, né? Então, quer dizer, eu sempre pergunto, mas o que você gostaria de fazer? Outra coisa, não há necessidade de um gasto, né? Você não precisa ter um personal training, embora seja importante, mas você pode caminhar em volta da sua residência, nós temos a praia, o privilégio, né, de termos uma cidade que a grande maioria do seu espaço não é morro, né? E, então, a caminhada, a corrida é extremamente Tem, importante. tem serviço de bicicleta, né? Que a pessoa pode pegar, o Bike Santos Exatamente. aí, por exemplo, para Ciclovias, né? ciclovia, né? Dá para fazer atividade. Isso. E aí, como a doutora disse, vai de cada um, né? Tem gente que gosta de nadar, né? Tem gente que nada no mar, é mais difícil, né? Mas é que a natação é mais difícil porque ela tem o horário regradinho, né? Você tem Isso. que ir lá na aula, a academia, a musculação, você geralmente vai no horário que você pode, né? Você é mais flexível, você não tem um horário fixo para ficar. Mas hoje tem uma série de alternativas. E antes do intervalo, é importante para a gente não perder a conexão com os temas, essa questão da alimentação, né? Porque uma alimentação saudável, ela dá trabalho fazer, né? Se você for fazer em casa e levar, né? Você tem que ter, por exemplo, um respeito à quantidade de cada coisa. Você não pode comer. O ideal é isso, né? Uma quantidade enorme de carboidrato, desproporcional à quantidade de proteína. Você tem que ter aquela porção da salada, enfim. Isso é um trabalho que a gente sabe que tem a questão que os nutricionistas passam e tal, mas tem algumas situações que a gente meio que já sabe, né? Também não adianta nada o cara comer um pratão de salada com uma proteína, 0 carboidrato e tomar uma garrafa de refrigerante junto. Isso. Não vai resolver muito a vida do sujeito, né? Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença, né? Claro que ninguém está dizendo aqui para o cara deixar de comer aquilo que ele gosta, mas é o que geralmente é recomendado, que você faça isso em determinados períodos, no fim de semana. Você não vai deixar de ir numa festa por conta disso, mas regularmente, inclusive procurar alimentos que favoreçam o tipo de atividade que o sujeito exerce, né, doutora? Ou a genética, né? Então, o hipertenso e o diabético, a gente solicita ao hipertenso que ele evite o sal, né?
e que ele evite a obesidade. A obesidade hoje é um problema de saúde pública, né, em que deve ser orientado e combatido. E no caso do diabético, que ele evite os refrigerantes, açúcar, um volume muito grande de fruta. A alimentação equilibrada, né, com todos os elementos em pouca quantidade, né, é extremamente importante. Você se levantar da sua refeição não se sentindo totalmente super satisfeito é o ideal. É você sempre sair um pouco mais com mais calma, se alimentar com calma, né? E então isso é extremamente importante. As culturas asiáticas, eles têm muito esse hábito, né, de comer pouco e com um pouco mais de constância e Aquela história da alimentos. frequência, não ficar tanto tempo sem comer Isso. nada para não Mas, descontar na exatamente, para refeição depois não principal. descontar na próxima, né? Fazer pequenas refeições ao longo do dia, ao invés de comer tudo de uma vez. Aliás, eu preciso entrar no eixo de novo, né, meu caro Fábio Figueiredo? Porque pô, eu entrei de férias e depois das férias eu comecei nova atividade. Agora eu preciso, né, centrar, né, voltar. Não que eu não tenha ido, semana passada eu fui, doutor, eu fui 3 vezes, mas né, preciso entrar no ritmo de novo, senão já viu, a gente perde aí uns quilinhos, depois ganha outros, efeito sanfona também, a doutora vai puxar a nossa orelha, né? Não pode efeito sanfona, emagrece, engorda, emagrece, é pior ainda do que o cara ficar de um jeito só, né? Aqui no intervalo nós estamos falando de futebol. Doutora, torce para qual time, doutora? Santos. Ah, muito bem. Muito bem. Somos maioria aqui nesse estúdio hoje. Somos santistas, maioria. Aí o Fábio Figueiredo estava lembrando aqui nos bastidores do camarada que eu faço atividade física, jogo 3 partidas no society no sábado e no domingo. Isso é um perigo, né, doutora? Isso, é um perigo. É um perigo. Aliás, porque... é o futebol com churrasco, né? Do lado, é pior ainda, né? Com a chopeira também, né? E uma cerveja, um chopp, né? A questão da atividade física esporádica, como é o futebol com os amigos no fim de semana, tem 2 aspectos desagradáveis e inadequados. O primeiro é para as articulações e ossos, né, que torções, porque o corpo não está preparado. A atividade física ela deve ser feita no mínimo 3 vezes por semana, né? E aí você tem uma articulação melhor preparada e aí você se lesiona menos. E a questão cardiovascular, né? O que é a preparação física, né? Porque, nossa, aquele atleta está bem preparado. É a capacidade do coração e do sistema cardiovascular manter os batimentos cardíacos baixos e uma distribuição bastante adequada de todo o sangue para captar e para distribuir a energia. Isso é uma boa preparação física. Aí o indivíduo fica o dia inteiro no escritório, né? Aí ele tem uma frequência cardíaca e um despreparo cardiovascular. Aí ele vai lá jogar o futebol e corre como um louco. Então a frequência cardíaca... E quer competir, né? Ele quer ganhar o jogo, ganhar, né? Então ele tem naquele momento uma pressão arterial bastante aumentada pelo despreparo e uma frequência cardíaca elevada, que pode levar a complicações sérias, né? A doutora falou de lesão, né? Esse jogador profissional hoje em dia está tendo um monte de cirurgia de joelho, tal do ligamento cruzado anterior. Imagina o cara que vai fazer isso e ainda está acima do peso, né? Isso. A articulação não está preparada para aquele acelera, freia, né? Que o atleta geralmente faz, né? E com o peso acima, então é um perigo. Aí o cara fica... Uma cirurgia para um atleta profissional, eles dizem, os fisioterapeutas, que demora de 8 a 10 meses para o cara voltar a jogar futebol. Claro que o profissional que fez um LCA desse não vai voltar a jogar futebol, mas para ele voltar a trabalhar, se locomover e tal, demora um pouquinho mais, né, doutor? É uma preocupação também, né? Não é só essa questão cardiovascular importante, mas do cara não ter uma fratura, né? Uma lesão
de membro inferior, né, que é complicado de tratar, né? Sim, sim. A gente atende bastante essas situações do indivíduo é, torcer, quebrar, né? Muito comum fratura de tornozelo nesses futebols aí de fim de semana, uma atividade social, mas uma atividade que pode ser muito prejudicial, né? Então tem que haver o indivíduo comer, fazer uma dieta, não ter sobrepeso, né? Não fumar, né? A questão do tabagismo, né? É extremamente importante. O tabaco, além de cancerígeno, como todos sabem, ele também piora a hipertensão arterial, ele dá arterite, enfim, o tabaco não traz nada de bom. Fora isso, ele tem é um gasto desnecessário, né? Um custo só prejudicial, né? A gente sabe que o tabaco, ele é como outras drogas lícitas, né? Ele é uma válvula de escape, né, doutora? Sim, Uma ele válvula de baixa a escape ansiedade, para ansiedade, né? A gente entra num outro aspecto, porque a comida também tem esse caráter, né? Às vezes o cara come demais porque ele desconta na comida, questão da ansiedade e tal. E hoje a gente vive um momento em que se fala muito sobre isso, né? Esse filme aí que está fazendo um sucesso danado, essa animação Divertidamente, tem lá um momento em que se trata, né? Um personagem que trata desse tema. E eu imagino que dentro do trabalho do Seconce tem algo de caráter educativo muito forte, né? Porque às vezes esse trabalhador ele vem com um aspecto cultural. A doutora falou do machismo, mas vem a cultura do cigarro, que lá nos anos 80 quem fumava era, né? Tinha aquele comercial que o cara pilotava um carrão, andava de isso. cavalo e tal, né? Tipo, era imponente o camarada que fumava. Então, culturalmente, ele traz essa coisa do cigarro ou de comer muito, né? Pô, a pessoa até brinca, né? Tá a história do prato de peão, que eles Isso. falam que o cara come muito, é forte, né? É, e eu imagino o quão difícil deva ser a abordagem individualizada, né? Atende Sim, um trabalhador e conversa com ele, pô, mas o que você come, né? Aí o cara mistura dois carboidratos, macarrão e arroz, né? Aí já vê que ali não tem alguma coisa que não está certa. Ah, joga futebol duas vezes numa pelada no sábado, duas no domingo, né? Ele faz tudo errado. É, porque muitas vezes ele precisa disso, do futebol, para tirar esse estresse, essa ansiedade do cigarro, da comida, da bebida. Aí é um outro aspecto que precisa ser tratado, que é essa parte emocional, né, doutora? sim. Por isso que a gente incentiva que o homem busque um serviço de saúde, porque também o homem ele tem um aspecto da saúde mental importante que você abordou, a questão da ansiedade e depressão. E atualmente existem vários estudos mostrando que a atividade física regular ela diminui tanto a ansiedade como melhora a depressão, né? Então, a orientação que a gente pede para os homens é que sempre, no mínimo 2 vezes no ano, né? Passe no serviço de saúde, a gente estimula isso nos nossos diálogos de segurança, inclusive, para fazer um check-up, né? Vamos chamar assim, e orientações mesmo, né? E que fale sobre a ansiedade, sobre as suas angústias. Eu acho que conversar sobre isso já é um alívio, né? Não precisa descontar nem na alimentação, nem no cigarro e nem na briga do futebol de fim de semana, né? Não há necessidade, são situações, soluções inadequadas que eu chamo, né? Para a sua ansiedade, para a sua tristeza, digamos assim, né? Porque, inclusive, vira aquele tema que a gente conversou antes, né? O cara que briga no trânsito é aquele que vai brigar no futebol. Ainda tem essa coisa, né? O cara quer Isso. ganhar, tá lá se expondo fisicamente e tal, e ainda briga porque não tem VAR na pelada, né? Não tem árbitro de vídeo. O cara fala, não, tava impedido, não, foi gol, não foi, entrou, não entrou, foi falta, não foi. Aí o cara ainda arruma confusão.
em relação a isso. Agora, doutora, nessa sua experiência de acompanhar dentro do trabalho do SECONSA esses trabalhadores, certamente houve momentos em que se deparou depois de uma anamnese ou depois de um pedido de exame, alguma coisa, chegar no cidadão que se surpreendeu, tomou um susto com a situação que ele tinha, que ele vivia, né? Ou com exames comprovando que alguma coisa estava errada, ou até em que ele se conscientize em relação ao comportamento dele para consigo próprio, né? A questão da saúde. É, tem histórias assim que a doutora lembra de gente que estava quase tendo problemas graves, entrando já numa situação dessa e que conseguiu reverter, doutora? Muitas, muitas. Eu fico muito satisfeito quando eu atendo um periódico, né? E o trabalhador olha para mim e fala assim: eu passei com a senhora o ano passado e aí descobri que estava hipertenso e iniciando uma diabetes, porque comentei que minha mãe era diabética, a senhora pediu para mim comer menos açúcar. Pois bem, eu comecei a fazer atividade física, perdi 10 quilos, minha pressão entrou no eixo, tenho evitado o açúcar, então eu tenho relatos, muitos, de pessoas que quando você recebe a informação, a orientação, e ele cria consciência de que é ele que precisa, quer dizer, eu prescrevo, eu falo, eu oriento, mas é ele que precisa tomar uma atitude em relação à própria vida, a criar hábitos saudáveis, né? Tirar aqueles hábitos inadequados e prejudiciais para a saúde física e mental, e introduzir no hábito de vida dele atitudes e hábitos saudáveis, como atividade física, não fumar, não exceder no sal, no açúcar. Então é comum. E, infelizmente, tem alguns que voltam, e aí eu leio a ficha e falo assim: ué, mas o senhor engordou? Nossa, a pressão subiu. O que aconteceu? Ah, não, né? Então, inacreditavelmente, tem alguns até infartados que você acha, você fala, o cara levou o maior susto, ficou Vai na aprender, né? UTI, vai aprender e às vezes não aprende. A negação da própria situação existe, existem várias publicações a respeito disso e várias abordagens no sentido de convencimento a evitar a negação da própria condição física e psíquica, né? Mas a gente, felizmente, ouve relatos que nos deixa muito satisfeito, inclusive, de que ele ouviu, acreditou, se convenceu e mudou. Isso é muito importante. Até porque, em alguns casos, esse profissional ele sabe o quanto ele fará falta à família, caso exato. ele tenha um problema. Não digo nem que o cara morra, mas até de ficar impossibilitado de trabalhar, né? Isso. E aí, dependendo do grau de consciência de cada um, ele vai lembrar, né, de quem precisa dele. Às vezes não são só os filhos, também a esposa, os próprios pais, né, que têm alguma necessidade de auxílio econômico por parte desse profissional. Então, às vezes, precisa apelar para chamar atenção para esse aspecto de que o cara não pode acreditar que a sorte, o azar está em jogo, né? Até pode ser que esteja, mas é muito do comportamento dele, da forma como ele lida e saber que ele vai fazer falta para alguém, né? Caso ele não dê. Isso vale para qualquer profissão, né? Vale para qualquer aspecto, né? O que a gente observa no discurso é o seguinte: eu me senti mais feliz. Quer dizer, quando eu decidi que comecei a correr, que eu comecei a observar a minha alimentação, a questão da autoestima, né? Melhora até o relacionamento, né, doutora? Isso, quer dizer, ele se sentindo mais feliz, ele provavelmente vai ser mais feliz com a sua parceira, com seus filhos. A questão da violência nos preocupa muito, né? A ingesta de bebida alcoólica. Então, quando ele
desiste desses hábitos inadequados que ele usava para distensionar e passa a adquirir hábitos saudáveis e também distensiona, e também desestressa, e também evita a depressão, ele fica com uma autoestima melhor, ele fica mais bonito, ele se vê mais bonito, e aí ele se sente melhor, e aquilo é a manutenção dessa vida mais saudável, né? Que é o objetivo que a gente tenta no SECONS introduzir, né? Na construção civil. E é importante o SECONS fazer esse trabalho, porque imagina se o cara fosse por conta própria, né? Se ele não tivesse um suporte nesse sentido, um profissional que orientasse, né? E as empresas, elas têm esse apoio do SECONS justamente para isso, porque o empresário, muitas vezes, ele tem as preocupações dele de ordem técnica, né? Sim. Ele vai dizer assim, tua saúde é problema teu, você que se vire, né? E não, as modernas empresas hoje, todas elas de vários ramos de atuação, elas têm esse olhar para a saúde do profissional, porque esse profissional com problemas, ele vai te entregar menos produtividade, Sim. né? Então, tem o aspecto econômico, tem o aspecto humano, e não dá para deixar só na conta, porque muitas vezes, e a doutora certamente viu isso em muitas oportunidades, é basicamente uma falta de conhecimento, né? A falta para nós, o que muitas vezes é comum, comeu muito sal, se é hipertenso não pode comer muito sal. Mas e o cara, eu já contei essa história aqui umas 200 vezes, de uma dessas tendas armadas por aí para fazer teste de pressão arterial, aferição da pressão arterial e tal, uma vez no centro de Santos. O sujeito passou lá, tá 20 por não sei quanto. Tá alto? Tá, o senhor tem que ir correndo procurar um médico, tomar remédio, sua pressão tá altíssima. O senhor não sente nada? Sim, tenho dor no pescoço, tenho dor de cabeça constante e tal. O cara ia ter um negócio a qualquer momento. Isso. Ele perguntou para ele, na reportagem, o senhor já tinha feito esse exame aqui? Ele falou, não. Isso parece um negócio surreal. Uma pessoa que não era jovem, nunca ter passado no médico que tivesse verificado, porque tem gente que se orgulha disso, né? Nunca fui no médico na vida, nunca tomei um remédio. Isso. Aí quando o cara vai ver, ele tá cheio de problema para resolver, porque não fez a prevenção. Então, isso também é uma outra coisa, né, que precisa ser trabalhada. E ainda bem que tem, no caso específico do SECONS, essa possibilidade de orientar essas pessoas, porque, imagina, o cara desamparar uma família por conta de um negócio que ele poderia ter resolvido basicamente com um exame, uma medicação correta, 2, 3 meses antes do pior acontecer, começar a fazer esse tratamento, esse acompanhamento. Aí a vida tem esses detalhes, né? Ela muda muito rapidamente para o bem ou para o mal. O que as pessoas não podem é ter informação a respeito de como proceder, né, doutora? Isso. Uma das questões que a gente faz é o exame médico periódico, né? Anualmente, o trabalhador da construção civil passa pelo SECONS para o seu exame médico periódico. E muitas vezes a gente detecta, né, a diabetes ou a hipertensão, né? E aí ele sempre questiona, puxa, mas o ano passado estava normal. O ano passado estava, mas o processo de envelhecimento ocorre, né? Ninguém nasce com cabelo branco, mas adquire ao longo da vida, né? Então, detectar precocemente essas questões é o que a gente faz, através dos programas de controle médico em saúde ocupacional, e a gente tem sim diagnosticado essas doenças, né? O mesmo tratamento de uma gastrite, o encaminhamento para uma realização de uma endoscopia, de uma queixa muito crônica. Então, o exame médico periódico ocupacional, ele tem esse papel, né? E o empresário tem todas essas questões que você abordou, mas, sem dúvida nenhuma, ele precisa de um trabalhador saudável, né? Um indivíduo no INSS ou sob atestado médico não produz nada, né? Então, quando você tem saúde, né, você tem produtividade, né?
E então a ausência ao trabalho por motivo de saúde é um custo muito grande, né, para o indivíduo, né, para nós da sociedade que sustentamos o INSS e para as empresas também. Não é bom para ninguém a ausência ao trabalho por motivo de saúde, né? Então, isso é importante, essa avaliação periódica, né? Até porque a gente está falando aqui de, eventualmente, um profissional que tenha uma qualificação acima da média, né? E o empregador não quer abrir mão de contar com um profissional qualificado, mesmo que ele tenha uma visão de que eu ponho o outro no lugar. Mas quem que te garante que o outro pode até ser que seja melhor, mas você vai partir do pressuposto da dúvida de que esse profissional vai ser melhor ou não. Então, assim, se alguém ainda tem esse pensamento um tanto quanto egoísta, digamos assim, né? De descartar um profissional, está doente, põe outro. Tem muita gente precisando de emprego, eu já escutei isso. E não é assim que funciona, né? Porque você corre o risco. Aliás, até em linhas gerais, a gente vê em outras profissões um decréscimo na qualidade da formação de profissionais. Tem muita gente hoje em dia que se forma nas mais diversas áreas, que os profissionais mais antigos ficam abismados como estes novos profissionais não têm o conhecimento sobre determinado tema, sobre determinada área, sobre determinada atividade, sobre determinada especialidade. Então isso já é um outro debate, né? Alguma coisa que entra mais na área da educação, né? Da forma como nós estamos preparando esses profissionais. Então, assim, o nosso problema é nivelar por baixo, não podemos pensar nisso, temos sempre que pensar em nivelar cada vez mais, de uma forma mais elevada, né? Essa capacidade desses profissionais. Então, quem administra, quem gere, precisa ficar atento, né? Cuidar dessa saúde desse profissional, contar com o apoio do SECONS, entra justamente nisso, né? Para que você não corra o risco. Você está lá no meio de um processo de entrega de um prédio, por exemplo, você não vai querer perder o teu melhor soldador, né? Você não vai arriscar, né? Pode ser que venha um melhor, que nem eu disse, mas às vezes não vem. Então é sempre importante falar sobre esse detalhe aí. Nós estamos quase no final desse bloco, mas para não passar em branco, como eu já citei aqui, todo mês de novembro são as duas, todo mês hoje tem cor, né? Tem várias cores diferentes para assuntos. É legal que seja assim, porque a gente acaba debatendo e pautando temas relevantes para a saúde das pessoas. Mas não há dúvida de que, no caso das mulheres, é o Outubro Rosa e depois veio na sequência o Novembro Azul, né? Que é da prevenção detecção precoce, né, ao câncer de próstata e tal, e todo ano a gente fala sobre isso nos meios de comunicação, e uma das coisas que sempre entra em debate é o aspecto do medo, do preconceito e tal, de como é que isso vai ser tratado. Uma coisa é você falar uma vez por ano sobre isso, outra é você, dentro de um trabalho de acompanhamento contínuo, sempre já alertar esse profissional que é preciso, né, em determinada época da vida, dependendo de alguns fatores que já são apresentados, o cara cuidar disso aí também. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na última parte do programa. Nós vamos usar um intervalo, vem aí o Santos News com a Ruth Guzmão. Voltamos em 3 minutos, até já. Rádio Santos, a voz da cidade. Santos News. O número de cirurgias para tratar uma causa comum de infertilidade em homens, a varicocele, superou a quantidade realizada antes da pandemia da Covid-19. De acordo com o SUS, ocorreram 4.800 intervenções para corrigir o problema em 2019. Em 2023, depois do fim da crise sanitária, houve um registro de pouco mais de 5.000 intervenções cirúrgicas.
Na nossa região, em celebração à música brasileira, o Instituto João Cláudio preparou homenagem ao maestro Tom Jobim com o espetáculo Um Cantinho, um Violão. O show traz um repertório especial com clássicos que marcaram gerações, como Corcovado, Eu Sei Que Vou Te Amar, Águas de Março e Anos Dourados. O espetáculo terá 6 apresentações itinerantes em Santos, sempre às 17 horas, a partir de sábado, dia 17 de agosto. Os pontos das apresentações serão Fonte do Sapo, Aquário Municipal, Jardim Botânico, Morro da Nova Sintra, Emissário Submarino e Centro Histórico de Santos. Santos News. Muitos estudantes abandonam as escolas porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia para os alunos do ensino médio de escolas públicas. São R$200 por mês de aula, mais R$1.000 por ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia. O incentivo para seguir no rumo certo. Saiba mais em gov.br/Pé de Meia. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. ZYW 635, 92,5. Rádio Santos FM, uma emissora da Associação Cidade de Santos. Santos FM. Santos FM. Voltamos 10h03, reta final do Entre Linhas desta terça-feira, aqui com a doutora Dora Elisa Tolosa, do Seconce. Veio dar uma geral aqui nos assuntos importantes para a saúde do homem e de que forma o Seconce atua para essa conscientização, né, para os trabalhadores ficarem atentos a todos os aspectos importantes. Eu sei que nós estamos em agosto, aí tem setembro, tem outubro, aí chega lá novembro, tal do Novembro Azul, né? Mas como eu estava dizendo no bloco anterior, não precisa esperar para explicar para o cidadão, especialmente naquela faixa etária que ele precisa já fazer o exame específico, né, para prevenção ao câncer de próstata. Isso é algo que o Seconce também se preocupa. Claro que no Novembro Azul tem a campanha propriamente dita, mas já é falado com esses profissionais ao longo do ano sobre esse tema, né, doutora? Isso. O câncer de próstata é o mais frequente no homem, né? Assim como o câncer de pulmão. E o que a gente percebe é a questão da dificuldade do homem procurar falar esse assunto, né? E procurar ajuda, né? Então, os sintomas, né, são dificuldade de jato, ardor para urinar, e os homens acima de 40 anos que não tenham na sua genética uma incidência grande de câncer de próstata devem, uma vez por ano, procurar um urologista, fazer o hormônio prostático, né? E existe todo o preconceito, né, por essa procura. A gente procura no Seconce fazer o PSA, né, o hormônio, e se tiver uma história familiar, a idade avançada e um PSA alterado, sem dúvida nenhuma, que procure, né, o urologista. A hiperplasia prostática também tem que ser tratada, né, tem que ser avaliada por um profissional, um cirurgião da urologia, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o que esbarra em toda essa história é o preconceito, né? Do trabalhador poder procurar o urologista, fazer o toque retal ou um ultrassom, ou mesmo abordar esse assunto já é um preconceito. No Novembro Azul, isso se procura falar bastante do assunto, né? E tentar minimizar esse preconceito dessa patologia, né? É importante, porque como todos os tipos de câncer, se for detectado com antecedência, a chance do tratamento ser mais eficaz aumenta. 10h06, doutora, obrigado pela vinda aqui ao Entre Linhas, né? Temos um papo aqui de 1 hora abordando os mais diversos assuntos, que eu sempre digo quando temos a pauta do Seconce aqui no programa, mostra
o suporte que é dado aos trabalhadores da construção civil, às atividades que o Seconce acaba auxiliando, né? Mas, no final das contas, também é uma prestação de serviço para a população em geral, para as empresas de uma forma geral. É quase que um presente que o Seconce dá à audiência geral, porque valem estas dicas para todas as pessoas, né? No aspecto da saúde, mas nos aspectos profissionais também, relações do trabalho. É sempre legal quando a gente pode fazer essa prestação de serviço para a população. E lá no Seconce esse trabalho contínuo, né, doutora? Sempre lá à disposição dos profissionais, das empresas, com uma rotina intensa de melhorar vidas e salvar vidas, né, doutora? Sim, sim. Fazemos a assistência médica e procuramos em toda consulta, em todo DDS, abordar questões da prevenção. O melhor da saúde é você prevenir, né? Você antecipar alguma complicação séria, né? Então, essa é o foco que a gente procura ter lá no Seconce. Doutora, obrigado pela participação, pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Até, obrigado. Muito obrigado.